Terceiro domingo do tempo comum. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O assunto, continuando com o domingo passado, nós estamos na semana vocacional. Samuel foi chamado, os apóstolos discípulos, André, João, Felipe. Onde moras? A intimidade com Jesus é o primeiro berço da vocação. E continua então o assunto para esse terceiro domingo, tempo comum. Em Jesus, o tempo chegou à sua plenitude. O tempo, kairos, não é o cronos, não é o tempo geográfico, histórico, humano, mas o tempo de Deus. Aí significa aí todo o Antigo Testamento, todas as promessas, as profecias, o tempo chegou. Isto é, queremos celebrar em comunidade a proximidade do reino que se manifesta nas ações de Jesus e em nosso compromisso com a transformação da sociedade. Se manifesta epifania em Jesus e o nosso compromisso de transformação da sociedade. A celebração da Eucaristia é um espaço que Deus nos concede para conversão. Nós estamos sendo chamados para conviver com Jesus, conhecê-lo e testemunhá-lo. Portanto, vai exigir a conversão. Não somos mais santos do que os outros pelo fato de nos reunirmos para celebrar. Fora de nossas igrejas, lembrar os pastores fora de Jerusalém, os reis magos fora de Jerusalém. E Jesus vai convidar os discípulos fora do templo de Jerusalém. Então, fora de nossas igrejas, pode haver gente que crê mais do que nós no Deus vivo e verdadeiro. E mais do que nós, colaboram com Ele por meio de um inconformismo profético. Onde existe o inconformismo político, social, já é o caminho para aceitar o Evangelho. E o apóstolo Paulo nos ajuda a discernir o momento presente. Quem crê em Jesus, o reino é o valor absoluto e insubstituível. Por isso vai para falar mais do celibato e do casamento. Quem estiver cantando, quem estiver sofrendo, quem estiver chorando, como se não chorasse. Quer dizer, não absolutizar as coisas que da terra, né? Então, a primeira leitura, vamos ver lá, então, aquela história do Jonas. O povo de Deus retornou do exílio da Babilônia no ano 538 a.C. Então, nessa época, o povo começou a assumir um nacionalismo radical. Cresceram, né, o desprezo e o ódio por outras nações. Então, aí o mais grave foi que o próprio Deus acabou enquadrado nesse esquema que Deus é só judaico, israelita, e como se Deus apoiasse e sustentasse esse nacionalismo exclusivista judaico. Você está vendo? A idolatria, a manipulação de Deus. E o livrinho de Jonas, que não é história, mas é uma teologia, esse livrinho vai arrebentar com esse esquema fechado, enquadrar Deus dentro de um ódio contra outros povos. Esqueceram que Deus, a universalidade. Então veja a visita dos reis magos, os pastores, né? Jesus vai para Galileia. Jesus também está arrebentando com aquele esquema de um exclusivismo, né, religioso. Então o livro de Jonas, ele questiona esse esquema fechado. Então são surpresas e ironias
Israel, que sempre teve profetas, sacerdotes, o templo de Jerusalém, não se converteu. Os ninivitas, ao contrário, uma cidade imperialista, dominadora, chamada pagã, condenada pelos judeus, os ninivitas têm uma rápida atitude de conversão. Escutaram Jonas, fizeram penitência e creram em Deus. Então, a disponibilidade dos ninivitas em escutar os apelos de Deus é o caminho imediato da conversão. Aprender, então, nessa lição, né? Deus não é só particular dos judeus, a universalidade. E a conversão tem que ser uma coisa assim, rápida. Não pode ser esperar o tempo. Vamos ver se vai dar, se não vai dar. Como os discípulos também, bastou Jesus chamá-los, convidá-los, deixar o barco, canoa, rede, deixar família. É uma lição para a gente aprender, né? Como que nós temos que ver. Então, essa história então do Jonas, aprofundar aí a bondade de Deus. Deus ama todos os homens. A lógica de Deus, né? Deus não quer a morte de ninguém, a eliminação. Os babilônios eram inimigos do povo de Israel. Mas Deus ama também os inimigos do povo de Deus. Então, a lógica de Deus não é a cristandade puritana. Deus vai exigir também a conversão do povo de Deus para entender que o chamado de Deus para outros povos também. Então, a primeira lição aí nessa parábola, a universalidade do amor de Deus. E a segunda lição, a imediata e radical conversão. Os ninivitas, que eram tão diabólicos, inimigos, se converteram. Então veja aí a ironia da história. Os pagãos, os maus, os prepotentes, injustos e agressores podem estar mais atentos ao convite de Deus e à conversão. Isso é para nós, né? Superarmos os nossos preconceitos, as nossas discriminações religiosas, etc. E há também uma denúncia nessa história do racismo, né? Daquilo que exclui, da marginalização, da xenofobia, essa independência da raça, de cor, né? Da cultura. Então, todo fundamentalismo nega a universalidade. Essa história, então, de Jonas retrata essa conversão. É um contraste, então, este livro é um contraste em comparação com os habitantes de Nínive e Jerusalém. Os sacerdotes, os profetas, os doutores da lei, que tinham tudo para se converterem, assumirem o projeto de Deus, não se converteram. Pois é. E os ninivitas mudaram de vida. Foram mais solícitos, amigos de Deus. Por isso, aquela música, quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. E no Evangelho, Marcos, né? O tempo já se cumpriu. Então, quem é Jesus, depois daquela estadia com Jesus, né? A morada, onde moras, a convivência, Jesus vai dando formação para os discípulos para assumir com a sua pessoa o mesmo projeto. Então, é na Galileia, que é um lugar social
onde Jesus inicia toda a sua atividade. É um lugar dos fracos, né, dos endemoniados, é um lugar que coloca medo, afugenta, pagão, né? Essa região era sinônimo de marginalidade para os judeus, de gente que não tem valor. É aí que Jesus vai começar a chamar os seus discípulos, naquele ambiente lá, à beira do mar da Galileia. Nada de templo em Jerusalém, etc. Então, as primeiras palavras de Marcos, né? O tempo já se cumpriu, né? A espera da libertação chegou ao fim. Deus está presente. Deus nunca abandona o seu projeto de vida e liberdade. O caminho de Deus e o caminho dos marginalizados se encontram. Lembra quando Isaías falava em capítulo 63? Quem dera rasgasse o céu para descer o Salvador, o Messias. Então, rasgou. Chegou o Natal, nós já celebramos. Portanto, aquilo que é invisível se tornou no meio de nós empobrecidos na Galileia da vida. Então, o reino de Deus. O que é o reino, irmãos? A realeza de Deus vai se tornando através de atos libertadores. A prática de Jesus, curar o surdo, o mudo, aleijado, expulsar os demônios. Então, o reino de Deus é uma realidade dinâmica. Então, refazendo a prática de Jesus, as pessoas e as comunidades vão abrindo espaço para o novo mundo, que é o reino de Deus. E tudo isso vai exigir o quê? Uma conversão. Convertam-se e creiam no Evangelho. A conversão é sinônimo de uma adesão à prática de Jesus. Então, libertação esperada, né? Que o céu se rasgasse, que viesse o Salvador. Chegou. Então, o Evangelho de Marcos é apenas o início dessa boa nova da libertação trazida por Jesus. Ela se tornará realidade mediante o compromisso de pessoas e comunidades que dizem sim ao Mestre. Então, o nosso sim, com os discípulos, a boa nova trazida por Jesus. E não é pelo templo de Jerusalém. Então, isso vai exigir uma mudança na sociedade. Então, Jesus vai escolher pessoas simples, lá, pobres, pescadores, para se tornarem pessoas, pescadores de homens. A grandeza, o projeto vem de Deus, não é dos homens. Então, ser pescador de homens é ser profeta do reino. A semelhança de Jeremias, de Eliseu. Não é possível seguir Jesus sem o mínimo daquele espírito profético inconformado com a situação vivida pelo povo. Os que não se conformam e lutam para mudar as situações provocam o julgamento de Deus na história. São os discípulos. Aí está a vocação, está nas pessoas que têm um senso de profetismo, né? Pessoas que não se conformam com a situação de miséria, de pobreza, analfabetismo, ignorância. É manifestar o julgamento de Deus na história. Então, o reino de Deus é essa esperança de Israel de um mundo novo, de paz, de abundância. Jesus sempre falava: eu vim trazer vida e vida em abundância. Então, esta esperança está bem viva no coração de Israel. Então, a chegada do Rei de Deus. Então, a construção do Rei de Deus vai exigir o quê? Converteis. Conversão significa transformar a mentalidade e os comportamentos.